E aí? Caio, eu preciso de mais fé. Uhum. Bom dia, Caio. Bom dia. A minha dúvida a respeito de fé. Uhum. Eu acho que ter fé não é uma questão de escolha. Você não pode escolher ter fé. Você pode dizer que tem, mas ter é outra coisa. Devido às decepções que eu tive na igreja, de forma natural e sem revoltas, eu perdi a fé na existência de Deus. Eu não forcei nada, simplesmente aconteceu isso. Então é porque ele nunca creu mesmo, né? Aham. Não, até que eu assisti um vídeo seu, Caio. E não parei demais de assistir. Mudou minha vida. O evangelho passou a fazer sentido, finalmente. Só que ainda tenho dificuldades em crer, em ter fé na existência de Deus. Caio, a fé... 2 perguntas. 3. Caio, a fé é um processo que vai aumentando naturalmente ou devemos correr atrás de aumentar a nossa fé? Ou a fé é um dom dado por Deus e cabe a Ele quantificá-la na gente? Não, a fé é dom de Deus, está dito. Eu não tenho que fazer essa pergunta, não tem e ou. A fé é dom de Deus, é graça de Deus. Segunda coisa, a fé cresce, assim como a vida é um dom de Deus, e a vida não cresce, não evolui, não se desenvolve. A semente não é um dom de Deus. E o crescimento também não vem de Deus, não é dom de Deus, e a semente cresce, vira árvore. Na vida tudo é assim. Tudo. A existência é um dom de Deus. As coisas que existem foram chamadas a existir pela palavra do seu poder. Ele disse, haja e houve. Mas está tudo em crescimento, em evolução, em processo. A palavra de Deus engravida as existências e dá a elas a liberdade do desenvolvimento. Então não é ou para lá ou para cá, é e ou também. A gente vai crescendo, vai desenvolvendo. A fé é um dom de Deus, ao mesmo tempo em que eu a busco. Eu a busco não como algo angustioso, mas eu a busco como uma determinação singela do meu coração de não lutar contra a bondade, a graça, a sublimidade, a beleza, a dor e o que ela produz. Eu me alimento na fé não só quando as coisas fazem cócegas, mas a fé mais cresceu em mim quando tudo em mim mais doeu do que jamais. De modo que pensar que a fé cresce quando vai tudo bem é tolice. Geralmente nesses momentos a gente se aliena de tudo. São os apertos, as dores, as angústias que mais espremem o caldo da fé em nós e produzem consistências definitivas no nosso coração. Ao mesmo tempo que também a fé amadurece. E a fé nunca estará completa. A expressão de Paulo que diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, não se trata de ter guardado algo que ele alcançou e acabou, finalizou e ele preservou num depósito interior. Essa fé que o atingiu um dia, quando ele andava em ódio, na estrada de Damasco, conforme a narrativa de Atos 9, cresceu e evoluiu mais 40 e tantos anos na vida dele. Até a morte dele aos 64, 65 anos de idade. Decapitado em Roma. Evoluiu. Teve mais 38 anos de desenvolvimento, de percepção, de alargamento, de profundidade. Então, nenhum de nós está completo. E a segunda coisa, e última para ele, é qual é o critério pelo qual ele mede a fé? Qual é o critério? É emocional? É fechar o olho e dizer, hoje eu sinto que Deus existe, eu estou sentindo que Deus existe. Aí há dias que o cara fecha os olhos e diz, meu Deus, que vazio, Deus não existe, tudo é absurdo. Qual é o critério? Ele não diz aí,
Mas com certeza ele deve medir-se por um critério equivocado. Ele deve medir isso por um critério equivocado, até hoje. Por subjetividades, por sentimentos, por emoções, por sensações, por encadeamentos positivos ou negativos. Quando é positivo, ele... que bom. Quando é negativo, eu não sei se Deus existe. No fundo, ainda é a luta espiritualmente ameninada de uma pessoa que não deu um passo para além do absurdo. Porque quando a verdadeira fé se planta no coração da gente, é quando a gente abraça o absurdo. Antes de eu abraçar o absurdo, eu tenho crenças, mas não tive ainda fé. A fé, de fato, só vira fé do lado de lá do Monte Moriá. Depois que Abraão pega o menino, ouve o absurdo, levanta e sai, vai e mata teu filho no monte. Essa história é muito doida. É doida. E o cara levanta e sai. Ainda leva mais 2 servos. Quando avista o monte à distância, diz: ficai aqui, porque eu e o menino iremos, e tendo adorado, voltaremos para junto de vós. Aí ele vai, amarra o garoto, acende o fogo, prepara tudo. Quando vai imolar, o anjo do Senhor grita: Abraão, Abraão, Abraão. O texto é enfático, diz que gritou mesmo, porque Abraão ia passar o cutelo. Absurdo. Agora eu sei que tu temes a Deus, porquanto não lhe negaste teu único filho. Agora sei que tu temes a Deus, porquanto tu não lhe negaste teu único filho. Abraão não teve que imolar seu filho, mas o texto de Hebreus 11 o trata como se ele tivesse oferecido, consumado a oferta. Porque no interior ele consumou, ele só não consumou porque o anjo barrou-lhe a mão. É daí para frente que começa a fé. É daí para frente. Antes disso eu tenho muitas crenças. É só quando eu creio no Deus que ressuscita os mortos e que faz o absurdo se transformar em sentido, é que a fé começou a crescer, a amadurecer, deixar de ser apenas uma erva de vontade desejosa, de crenças instaladas, sabe Deus pelo que na minha alma, e passa a ser algo consistente. Mas nem por causa disso se deixará de dizer: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Ou Senhor, socorre-me na minha pouca fé. Ou Senhor, alimenta a minha fé porque eu me sinto extremamente enfraquecido, ou a minha consciência anda debilitada pelo meu pecado. Agora, só para concluir mesmo, eu quero te dizer o seguinte: eu já disse muitas vezes, Deus não existe, Deus é. Não trate a Deus como alguém que existe, porque Ele vai deixar de existir para você. As pessoas também têm uma crise enorme com Deus, porque fecham os olhos e imaginam Deus aqui em algum lugar. Deus. Aí eu detesto essas fotos que tem assim, um Jesus enorme segurando a terra. Um Cristo imenso segurando as galáxias. É um negócio pavoroso, dantesco. Para mim é horripilante. Deus não existe. Deus é. Tudo que existe, existe nele. Mas se Deus existisse, Deus seria uma criatura, Deus seria Zeus, Deus seria uma concepção, Deus seria um ente no meio da constelação das divindades aspirantes a um poder maior. Se Deus existisse, Deus poderia também ser inexistido, poderia ser acabado. Deus não morre porque Deus não existe. Deus é espírito. É o espírito indefinível. É aquilo que não tem substância, passível de qualquer detecção em qualquer que seja a dimensão, porque ele é sem estar. Ele é. Ele é espírito.
E não é para ser confundido com as nossas melhores emoções, nem com os nossos dias mais radiantes. Ele é. E a fé só se estabelece a partir daí. Agora, ela cresce pelo nosso perseverar na prática do Evangelho, na experiência de Deus, como Jesus disse: pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. É na experiência cotidiana de vínculo com Deus, onde eu falo, Ele me escuta, Ele me ouve, eu ando com Ele, Ele me atende, não conforme eu pedi, mas segundo o melhor dele para a minha vida, e eu reconheço com gratidão. Aí a fé cresce e ninguém vai contê-la. Mesmo nos dias em que ela parece em nós ter desaparecido, ela está lá, forte, poderosa, para se levantar como um leão na hora certa. Então não se preocupe com a fé, se preocupe em amar. E a fé nunca de você vai desaparecer. Deus te abençoe. Amém. Ele volta aqui, Caio. Na hora que você estava falando com ele, ele escreve assim, não sei se é relevante. É a dificuldade de acreditar na existência mesmo, sabe, Caio? Às vezes eu vou orar e acho que eu estou falando sozinho. Essa é a minha dificuldade. Será que porque me ele falta concebe ver algo É o como... que eu falei. Ele concebe aquela coisa que ensina Deus. Deus não está em cima nem embaixo. Deus não está em lugar nenhum. Eu estou falando sozinho mesmo. Eu só não estou falando sozinho quando eu sei que Deus é e que tudo que é nele. Certo. Mas quando você fica querendo localizar Deus, vai dar uma paura impossível de não dar, psicologicamente falando. Quer dizer, Deus não é para ser localizado enquanto eu oro. E eu não tenho que ficar dizendo: estás aí? Estás aí? Estás aí, estás aí? Escuta aqui, Deus. Onde estás, hein? Para com isso, cara, só relaxa. Sim. Você não precisa detectar, não precisa fazer esforço, não precisa se concentrar, não precisa segurar Deus e puxá-lo para cá, atraí-lo. É o que Paulo diz em Romanos 10. Porque ninguém subiu aos céus para trazer a Cristo para nós, e ninguém tem que ir ao inferno para ajudá-lo a ressuscitar de entre os mortos. Ele é. Só descanse nisso. Vamos lá. Eu só pergunto assim, será que me falta ver algo como um milagre ou isso é idiotice minha? Aí é coisa de criança. Eu assumi que ele estaria para além dessa fasezinha aí de ver uma mão crescer. Isso é coisa de babaca, né? Então. De infante, de menina que precisa disso. Jesus disse: bem-aventurados os que não viram e creram. Menina que precisa. Se eu não vir, se eu não pegar, se eu isso, não aquilo, ainda está de babador. E aí? De babador? Ainda está de babador. Tá. Vem IVTV, o canal é você.